E aí, pessoal, tranquilo? Beleza com vocês? Vamos lá para mais uma gravação aqui. Então, assim, hoje a gente vai estar falando sobre humanização em saúde mental. É um tema até bem grande, né? Um tema bem algo que a gente deveria manter aí por muito tempo. A gente podia, né, falar por muitas horas aí sem nenhum prejuízo, né? Que é um tipo de coisa que se falar que merece bastante atenção, não só na saúde mental, mas em todo tipo, né, de estrutura, em todo o sistema de trabalho, né, da saúde. É sempre importante a gente lembrar, né, a gente ter próximo a questão da humanização. E nisso, né, a gente dá continuidade aí ao que foi falado semana passada. A gente começou a falar sobre a história da saúde mental, pegando os primórdios da psiquiatria, né? Vocês pegaram uns vídeos, né? Vocês pegaram uns materiais aí de entrevista, né? E aí, assim, é importante relembrar que toda a estrutura, né, todo o avanço que a gente tem hoje, né, foi algo que não saiu assim do nada, né, foi algo que não foi de repente. É importante lembrar que tudo isso teve um papel fundamental, né, em vista dos questionamentos da época, em vista das tentativas, né, dos erros e diversos erros e acertos, né, que se tinham na época. Então, assim, todo resultado, né, qualquer resultado que a gente tenha hoje de trabalho, né, ele é sempre algo que gira em torno das respostas, em torno daquilo que foi construído com o tempo, né, e isso que é muito importante da gente lembrar. Agora sim, onde a gente se encaixa, né? Como que a gente vai estar, né, nessa relação, então, da humanização no atendimento, né? Então, assim, vamos falar de um aspecto mais amplo primeiro. Acredito que não vá, apesar de merecer muita atenção, eu acho que não vai estender o assunto assim, se conseguir dar uma resumida, né? Mas assim, gente, quando a gente vai falar de humanização, a gente sempre trata da questão assim, de como que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode estar atuando, né? Em relação ao outro, em relação ao que o paciente espera, em relação aos direitos mais básicos e mais fundamentais. Algumas vezes, gente, e é importante nunca esquecer disso, às vezes a gente, quando fala de humanização, a gente está falando simplesmente de agir com o mínimo de educação, né? Nem sempre você vai poder resolver um problema, nem sempre você vai poder estar solucionando uma questão que é importante ou que seja recorrente, talvez não esteja nas suas mãos, mas o fato de ter algum apoio, né, de ser algum tipo de suporte, de poder explicar, né, e aí entra toda a questão do trato, né, do tratamento que você tem com relação aos problemas, né, tudo isso, né, sempre gira em torno da humanização. Quando a gente fala de humanização, é importante a gente lembrar que não é só, né, não se restringe a um conjunto de leis, a um conjunto de obrigações, que é ótimo, né, eu segui esse conjunto de leis e agora, né, ofereço um atendimento humanizado, né, eu sigo esse protocolo e isso me faz atender de forma humanizada. Na verdade vai bem além disso, né? Quando a gente coloca na mesa para discutir, quando a gente coloca em pauta com protocolos e legislações, a gente está só começando, né? Quando a gente pega para definir um sistema, né? Quando a gente pega para estabelecer um parâmetro de trabalho, uma linha de conduta, né? A gente está só começando. O resultado, né,
de uma proposta humanizadora, ele só vai chegar, né? Ele só encara um final, né? Quando você consegue uma resposta pelo lado do paciente. E resposta, né? Eu reforço isso, resposta eu não digo com relação à solução de um problema, né? E isso assim, se vocês pensarem de repente em termos de resolutibilidade, o quanto um serviço, né, é capaz de oferecer uma resolutibilidade, quanto você é capaz de fazer isso. Por exemplo, muitas vezes não é você quem determina se determinada vaga vai sair, não é você que vai determinar se de um tipo de atendimento vai acontecer, mas você tem o seu papel, você tem a sua função dentro de uma estrutura de trabalho. E uma coisa simples, gente, assim, eu vou falar aqui, mas é simples, mas, por exemplo, se você conhece a fundo, né, o seu ambiente de trabalho, né, as suas propostas, né, as propostas desse ambiente de trabalho, é bastante possível, né, que você consiga oferecer um atendimento muito mais amplo do que você imagina. Porque a partir do momento que o paciente conhece, né, olha, vamos supor, você, como eu disse, você não vai estar definindo vaga para ninguém, você não vai estar definindo, vamos supor, uma prescrição, você não vai estar definindo coisas assim que as pessoas, né, muitas vezes vão buscar, né, um laudo, enfim, mas você pode de repente orientar, olha, esse tipo de serviço que você procura, você vai precisar de tais e tais documentos, né? Uma coisa simples, às vezes eu tinha, né, vamos supor, farmácia de alto custo, né? Pacientes iam procurar medicação do setor de alto custo e eles iam na unidade básica. Lá a gente não fazia, né? Era a farmácia de forma direta, mas eu já deixava na mesa, né? na minha mesa, uma série de documentos que eu sabia que a pessoa ia precisar, né? Já tinham me alertado, né? Olha, quando o paciente vier procurar, avisa que são esses documentos, que a pessoa fazer uma viagem só, né? Você respeitar, ou de repente o trabalho que essa pessoa vai ter, né? Nem sempre estar num atendimento é fácil, né, para todos. Isso, gente, eu estou dizendo em qualquer tipo de serviço, né? O nosso conteúdo, o nosso foco é saúde mental, mas assim, eu estou começando pelo aspecto mais amplo, né? Isso tanto faz, uma pessoa vai procurar um atendimento por qualquer tipo de problema, sei lá, imaginem um problema, né? E assim, você ter condições, né, de explicar, de esclarecer, de antecipar, né, dificuldades que ela possa ter. Olha, esse tipo de documentação que você precisa, né, você vai precisar providenciar esses outros documentos, né, para poder fazer uma retirada, para poder dar entrada, para poder, enfim, dar andamento num determinado tipo de processo. E isso, gente, pode parecer algo talvez trivial, né? Mas é trivial para nós, de repente, que estamos trabalhando no ambiente, no setor. Para o paciente, nem sempre é tão trivial assim. Então, às vezes vai ser a primeira vez que a pessoa vai dar entrada naquele tipo de coisa, às vezes vai ser a única vez na vida que ela vai dar entrada naquele tipo de documentação. Então, para esse paciente não é trivial. E essa compreensão, né, esse cuidado, né, já é algo que a gente pode encarar como um processo humanizador no atendimento. Né? Já é algo assim, que é um princípio. Né? Você ter condições de respeitar o espaço, respeitar o tempo desse paciente, né? Da família dele, do cuidador, né? Isso tudo acaba ajudando muito, né? É algo bem diferente de se fazer, vale a pena a gente considerar isso. Um outro aspecto bem legal assim que a gente tem que ter em mente é a questão assim da própria empatia, né? A gente fala às vezes de empatia, né? Que a empatia é o quê? A empatia
é, por uma definição, vou colocar assim uma definição mais simples, mais usada, né? Mas assim, se colocar no lugar de outra pessoa, né? A gente pode pensar que, por exemplo, poxa, você vai estar num ambiente, você vai estar num lugar, né? E, ok, como eu gostaria que me tratassem, né? Empatia, gente, é muito importante a gente ter condições, né, de desenvolver, procurar pelo menos, né, desenvolver, procurar se colocar, né, dessa maneira, né. Mas assim, tem além da empatia, né, eu acredito que vocês já devam ter ouvido muito, né, a gente tem um princípio também da alteridade, né, o princípio da alteridade é um princípio muito usado, deem uma olhada em antropologia, é o princípio da alteridade. Esse princípio, gente, ele vai um pouquinho além da empatia. Eu acredito que ele engloba muito do que se quer dizer com empatia, né? Mas assim, de uma maneira bem legal, tá? É assim, é bem completo. Participação especial da minha menina aqui. Então, assim, o princípio de alteridade, gente, essa funcionalidade assim que pode ter, né, que a gente pode ter presente, né, na nossa rotina, ela coloca assim, qual que seria a diferença, né? A gente tem a empatia, mas a empatia ela é para as condições, para as situações mais simples. Por exemplo, eu posso ter empatia por alguém que esteja triste, eu posso ter empatia por alguém que esteja decepcionado com algo, né? Mas assim, eu não consigo ter no termo assim, na forma mais própria da palavra, eu não consigo ter empatia, né? Falando eu, né? Não consigo ter empatia por uma gestante, por exemplo. O que eu teria, né? O que a gente fala, na verdade, se colocar, tentar entender, né? Por que isso? Porque eu nunca vou ser uma gestante, né? Isso é um exemplo bem claro, eu acho, de se usar. Então, assim, de que forma então isso acontece, né? De você conseguir alcançar todas as dificuldades que uma gestante tem, né? Através de uma maneira talvez pouco usada, né? Mas que vocês com certeza vão concordar, que é sentar com a pessoa e perguntar, ok, como eu consigo melhorar esse ambiente para você, né? Então isso é a alteridade. A empatia, a gente se coloca no lugar nas emoções mais básicas, né? Nas emoções que eu tenho condições de compartilhar, né? Tristeza, raiva, angústia, né? Agora, condições em que você se encontra, por exemplo, uma gestante, voltando por exemplo da gestante, uma gestante eu não consigo ter empatia, né? Por quê? Porque eu nunca vou ter a experiência de ser gestante, né? Para poder compartilhar os sentimentos, para poder compartilhar tudo o que passa. Por outro lado, eu consigo o quê? Eu não consigo ter empatia, mas eu posso estabelecer um vínculo de alteridade, que é o quê? Tudo bem, me explica o que é ser gestante, me explica como eu posso melhorar esse ambiente aqui para você. Quando a gente chega e pergunta, olha, você precisa de uma cadeira? Você prefere ficar em pé? Você precisa de um copo d'água? Enfim, como eu posso melhorar esse ambiente? Como eu posso oferecer um atendimento? Como que eu posso, né? Me explica para que eu possa entender qual é o melhor ambiente, qual é a melhor forma, né, de oferecer um atendimento, de oferecer um cuidado, né? Me explica, né? E é assim, acumulando várias experiências, tá? De você atendendo várias gestantes, ou como no nosso caso em saúde mental, você atendendo vários pacientes com queixa de ansiedade. Por exemplo, você nunca teve um problema de depressão, né?
não no sentido patológico da palavra. Então, assim, ok, eu não imagino como posso melhorar. Então, eu vou conversar com alguém que tem depressão, com um paciente que faz acompanhamento e tentar entender, ok, como estabelecemos um cuidado? A família de um paciente com uma esquizofrenia avançada, né? Ok, como podemos oferecer um cuidado, né? Isso é a alteridade, você sai, né, da estrutura, do seu centro de formação, a referência, né? A nossa referência emocional, ela a vida toda vai ser o quê? As nossas experiências. Durante toda a vida, você só vai ter suas próprias experiências como referência, você só vai poder mensurar, né, o que é agradável, o que é bom, né, o que é desagradável, o que é indesejado, né, através das suas experiências, das suas cargas emocionais, né, e essas cargas emocionais, essas experiências, né, de repente você tem acesso, né, a condições de alguém de fora, vamos colocar o outro, vamos colocar o paciente nesse contexto, você só tem acesso a isso, né, quando conversa, quando estabelece um contato de, ok, né, como eu posso fazer isso, como eu posso te ajudar. Essencialmente é isso, né? Como eu posso, né, estar aqui te ajudando, como que eu posso estar aqui, né, fazendo alguma coisa, né, com essa família, com esse paciente, como que pode estabelecer uma gama de cuidados nesse cenário, né? Isso é disso que se trata a alteridade. É isso que a gente usa muito, né, quando a gente fala de humanização, né? Não apenas se colocar no lugar, né, nas emoções, nos sentimentos mais básicos, mas também, ok, como eu posso melhorar as condições de cuidado aqui, como eu posso melhorar as condições, né, todas as condições terapêuticas aqui, né? É disso que se trata a alteridade. Tem muito mais aí para a gente falar, né? Tem muito mais para a gente estar conversando, tá? Mas assim, isso eu gostaria que vocês pensassem um pouco, dessem uma olhada no material e aí para a gente poder seguir falando, para a gente seguir conversando, tá joia? Tudo bem, gente? Ficar nessa por enquanto. Até a próxima. Falou!